Boa noite, irmãos da UD Partenon. Dando continuidade ao projeto Palestras Curtas, iniciamos o nosso encontro virtual, agradecidos ao Criador por tudo o que temos recebido. O tema da noite: observai os pássaros do céu. Está contido em o Evangelho segundo o Espiritismo. É um subtítulo do capítulo 25. Buscai e achareis. Dos itens 6 a 8. Nós nos recordamos rapidamente no Sermão da Montanha, entre outras coisas, entre outras instruções, Jesus falou sobre o trabalho, sobre o tesouro no céu, sobre a preocupação excessiva pelas coisas materiais. Também falou das aves do céu, trouxe a informação dos lírios do campo e a busca do reino de Deus. E Mateus então transcreveu essas palavras de Jesus em seu evangelho, lá no capítulo 6, dos itens 19 a 21 e 25 a 34. Então o mestre, aquela tarde, ele falou, abre aspas, observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, nada guardam em celeiros, mas Deus os alimenta. E nós nos lembramos realmente, os pássaros, o trabalho deles é viver cantando com alegria, enfeitando a terra com a sua plumagem multicolorida, mas eles constroem os próprios ninhos, eles têm trabalho. E nós vamos ver no item 7 imediatamente que Deus sabe que todos temos necessidades básicas. Para os espíritos reencarnados, Ele deu a inteligência e a vontade para trabalhar na terra, num auxílio coletivo, e para isso progredindo. Então, ao homem, os espíritos inspiram as ideias com que acham os meios para vencer os desafios. Mas nós conseguimos viver com o que temos. Nós vimos os pássaros, o exemplo maravilhoso. E lá no Livro dos Espíritos, a questão 922, os construtores da codificação vão nos dizer, respondendo ao mestre Lyonês, a felicidade na terra é comum a todos. Na vida material é a posse do necessário. É o aspecto dos pássaros. E na vida moral é o dever cumprido, o trabalho bem feito, a consciência tranquila e a certeza no futuro. Então, quando nós retornamos ao item 7, nós vamos encontrar que Deus conhece e provê as nossas necessidades segundo o que precisamos, não o que queremos. Mas o homem insaciável em seus desejos nunca se contenta com o que tem. O necessário não basta, é preciso o supérfluo. E aí ele fica entregue a si mesmo. É uma lição que fica para o futuro. Sofrimentos que poderiam ser evitados. Então, quando nós compreendemos bem o aspecto material e o aspecto espiritual, que a doutrina espírita nos apresenta com clareza, nós sabemos, beleza, poder, propriedade e fortuna são simples atributos da terra que o tempo transforma. Então nós devemos viver no mundo sem, no entanto, nos deixarmos pertencer a ele.
Porque para o mundo espiritual, o importantíssimo são as virtudes, a caridade, a sua prática, os conhecimentos adquiridos, a ação permanente no bem aos outros. Porque nós nunca devemos esquecer da nossa evolução espiritual, porque é o único objetivo que temos e que só será conseguida quando buscarmos os tesouros do céu. Nós lembramos essa passagem? Buscai tesouros no céu, onde a traça não corrói, os ladrões não roubam, a ferrugem não destrói, porque são perenes. Os tesouros materiais, tudo isso acaba. Então a providência não abandona nenhum ser vivente na terra, por menor e mais humilde ele seja, cuidando sem cessar de que todos tenham alimento. Nós vamos nos lembrar de novo dos pássaros no céu. Observai, é uma ordem. Eles não plantam, não colhem, não guardam. E aí também tem um aspecto que o nosso sublime Galileu vai nos trazer uma outra informação complementando os pássaros do céu. Não sois muito mais do que eles? Para nós, espíritos reencarnados, sempre teremos condições de encontrar o necessário para manter a vida física. E mais, após o alimento material, encontramos o alimento espiritual para possibilitar o nosso progresso rumo ao infinito. Então nós devemos cultivar os tesouros espirituais, os únicos capazes de nos engrandecer o espírito, e com isso nos levando para a imensidão do amor. Os recursos indispensáveis para viver nunca nos faltarão, desde que nos dediquemos a buscar pelo trabalho digno, através do qual a providência divina nos supre. Na proporção em que nos dedicamos com empenho e fé na boa execução das nossas tarefas. Daí a necessidade de nos ocuparmos na terra com atividades nobres, amealhando bondade, compreensão, simpatia. Então, quando nós nos socorremos do olhai os pássaros do céu, nós vamos compreender aquela pergunta do mestre: não tendes vós muito mais valor do que eles, os pássaros? Mas também Jesus queria dizer que nós não devemos desanimar e confiar na providência divina, porque nós devemos trabalhar, buscando nossas provisões, nunca esperando que o alimento caia do céu. Observemos a maravilha dessa comparação. Os pássaros trabalham, é o canto, é a construção do seu ninho, é a beleza da sua plumagem. E nós precisamos fazer o nosso trabalho, porque é preciso alçar voo e descobrir as nossas potencialidades. Então Deus nunca deixa ao abandono aqueles que têm fé, mas todos devem fazer a sua parte no trabalho, porque nós somos, na grande maioria, os responsáveis pelos nossos próprios momentos de aflição. Orgulho, acusando o mundo de fazer a infelicidade, vitimado pelo egoísmo, pela ambição, pela imprevidência, pelos maus procedimentos, ou por não limitar os seus desejos. O homem os evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente.
Porque Deus conhece as nossas necessidades, já vimos há pouco, e a elas provê como for necessário, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, observar os pássaros do céu é uma forma romântica de enfatizar a confiança na divina providência. Porque nós não devemos andar preocupados ou desesperados pelo dia de amanhã, o que comeremos, o que vestiremos. Isso tudo já está explicado no Sermão do Monte. Então o Mestre nos traz uma outra frase magnífica: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo o mais vos será acrescentado. A par dos prazeres que as nossas condições humanas nos permitem desfrutar, saibamos valorizar e praticar os atos que nos engrandecem espiritualmente e cujo roteiro seguro nós encontramos no Evangelho Divino enunciado pelo Mestre Galileu. Então, se nós pedimos a tarefa, porque tudo foi buscado e consentido, recordemos que o Mestre nos enviou ao vasto campo do mundo para servir, agindo de acordo com os princípios elevados que falamos, seguindo estrada afora, semeando alegria, ainda mesmo quando incompreendidos, doando sempre algo de nós àqueles que necessitam, espalhando o bem a todos. Mas é preciso orar para vigiar, porque nós vamos amar e servir, esperando com paciência a ocasião de ser útil ao nosso irmão. Mas se não nos dispomos a aproveitar os ensinamentos de Jesus, a nossa fé terá sido vã. Agradecemos a oportunidade, continuemos na paz do Sublime Galileu. Boa noite. Muito obrigado.